Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Vamos dar início ao culto. Quando você fechou seus olhos, a secretar diante do Senhor e dizer para o Senhor a necessidade do seu coração, aquilo que você veio fazer essa noite, prestar culto a Deus. Gostaria que você realmente se ligasse no mundo lá fora e se aquietasse para que você pudesse prestar culto ao Senhor. Essa noite é noite onde aqui estamos para adorar ao Cristo que venceu. Vamos orar? Pai do Senhor, graças te damos, ó Pai, porque santo, santo é o teu nome. Queremos engrandecer aquele que vive as nós. Queremos engrandecer aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ó Pai, nós que viemos aqui essa noite, ó Pai, queremos prestar um culto, exaltar, agradecer o teu santo nome. Ó Pai, nós colocamos a vida de cada um que já chegou, a vida daqueles que ainda estão por vir, e que nós, ó Pai, enquanto congregação, possamos render um culto digno a um Deus tão maravilhoso, tão exaltado como Senhor. Queremos nos render aos teus pés. Queremos dizer que tu és realmente o dono da nossa vida. Declarar que sem o Senhor não somos nada. A ti nós clamamos, a ti nós exaltamos. Amém, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Vamos nos render aos pés, Senhor. Te louvar.
Tu és santo. E essa santidade nós vamos cantar nessa noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que divino é aqui no cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins, e como serafins que vão no rosto do jardim. Escondemos a nossa face da ti, que estamos escrevendo. Esconda o rosto para que veja tua face em mim. E divino é o Senhor. E que divino é aqui no cresça, Senhor, mais e mais, mais e mais. Santo, Santo, a fumaça responde, meus olhos se veem, debaixo de tuas asas, é meu caminho, eu nunca como serafins, esconda o rosto para que veja tua face em mim. E que divino é aqui no cresça, Senhor, mais e mais, mais e declarar que só a presença do Senhor nos basta. Tua presença é Senhor. Se a presença do Senhor é o seu prazer, cante esse beijo. Tua presença, Deus, tua presença, Senhor. Ela é o meu prazer, Senhor. Tua presença, mais uma vez, igreja, o Santo, mais uma vez, para terminar a igreja, tua graça. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça nos basta. Nós temos meditado, irmãos, a palavra do Senhor sobre os mandamentos recíprocos, que são os mandamentos que aparecem na palavra de Deus como uns aos outros. E nós queremos, nessa noite, irmãos, observarmos um pouco mais
na palavra do Senhor, essas instruções que nos foram dadas, usamos, irmãos, essa fala sobre mandamento, porque normalmente essas expressões aparecem com uma conjugação do verbo no imperativo, é uma ordem, né? Então, seja quando Jesus Cristo fala sobre isso, ou quando Paulo fala sobre isso, aparece como um imperativo, uma ordem para os discípulos, uma ordem para a igreja. Então, por isso a gente usa esse argumento de mandamentos para nós enquanto cristãos. E nós precisamos, irmãos, viver esses mandamentos, viver essa palavra. A palavra do Senhor não pode ser apenas estudada por nós, ou não pode ser apenas um livro de conhecimento para nós, seja um conhecimento científico, cultural ou religioso, mas precisa ser, irmãos, uma palavra aplicada. Nós precisamos praticar essa palavra, aplicá-la realmente na nossa vida. Então, primeiramente no nosso interior, no nosso coração, pela ação do Espírito Santo de Deus, e depois, irmãos, a prática da palavra é essencial para nós. Nós precisamos viver então nessa terra como filhos da luz, como filhos da obediência, como filhos de Deus, e não como filhos da ira ou filhos da desobediência. E no texto que nós vamos ler nessa noite, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja, na hora que escrevendo aos Gálatas, e Paulo vai dizer, irmãos, que aquela igreja havia se movido rapidamente, eles haviam saído rapidamente do propósito, da instrução da palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo está ali no ano 50, no ano 55, aí aproximadamente, escrevendo uma carta para a igreja. E percebam isso, irmãos, que havia cerca de 20 anos que o cristianismo havia sido plantado sobre a face da terra, que Jesus Cristo havia instruído seus discípulos. A igreja da Galácia talvez tinha lá seus 15 anos de organizada, e aí 15 anos após essa organização, 15, 20 anos aproximadamente após uma igreja estar existindo, eles já haviam se afastado do objetivo da palavra. Então o que eu quero trazer para os irmãos essa noite? Que você perceba que nós estamos aqui 2000 e poucos anos após o advento de Jesus Cristo. Estamos distantes, aproximadamente 2000 anos distantes de quando o Evangelho, o cristianismo foi estabelecido sobre a face da terra. E essa reflexão é importante para nós percebermos o quanto podemos estar distantes da palavra de Deus, da vontade do Senhor. E quando Paulo começa a escrever, irmãos, essa carta dos Gálatas, ele fala assim: vocês estão vivendo, ou estão sendo anunciado para vocês um outro evangelho. E ele vai dizer, não é outro evangelho, ele está usando uma expressão aqui, fazendo um jogo de palavras, que não é de fato outro evangelho, mas é uma perdição, é uma maldição que está sendo pregada para aqueles irmãos ali, e eles estavam deixando de se levar por esse falso evangelho. Então, irmãos, imagina bem, 20 anos após ali a igreja ser instituída, aproximadamente, colocando aqui um ponto aproximado, né? A gente não tem esse tempo exato, esses irmãos estavam se movendo já do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. E eu pergunto então, imagina a nossa realidade hoje. Será que o evangelho que nós estamos vivendo, que nós estamos ouvindo, de fato é o evangelho? As palavras que muitas vezes você ouve, os versículos que às vezes você se apoia neles para pedir alguma coisa a Deus, para desfrutar de alguma coisa espiritual, será que essas palavras são de fato escritas na Bíblia dessa forma, para serem usadas dessa forma? Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é nos voltarmos para a palavra de Deus e assumirmos, irmãos, um caminho de retorno aos princípios da palavra. O evangelho que nós estamos ouvindo, irmãos, e até mesmo vivendo hoje, é um evangelho muito confortável para nós, é muito cômodo para nós fazermos o que nós queremos fazer, não sermos transformados. O evangelho não exige mais, ele está sendo pregado, não exige mais uma transformação, não exige mais uma renúncia. Você pode fazer o que você quiser, você pode viver da forma como você quiser, tudo está sendo aceito, então, pelas igrejas, por esse
novo evangelho que está sendo pregado. Mas o que a Bíblia, irmão, vai trazer para nós é exatamente o oposto a isso. O evangelho que Cristo prega para nós é o evangelho da renúncia, é o evangelho da transformação, é de não aceitar a mim mesmo como sendo a minha vontade e a vontade do pecado, que eu preciso lutar contra essa vontade, lutar contra a carne. Vamos ler a palavra do Senhor? Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao versículo 26. Gálatas 5, 7 ao 26. Depois nós vamos ler outros textos da palavra também. Mas esse será o nosso texto base nessa noite, Gálatas 5, versículo 7 ao 26. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não vem daquele que vos chama. Como um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Quanto a vós, confio no Senhor que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, porque ainda sou perseguido, nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Irmão, foste chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Se você puder se ajoelhar, vamos orar, clamar a Deus para que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Deus Santo e amado, nós te louvamos, glorificamos ao Senhor nessa noite. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos, louvarmos ao Senhor, ó Deus, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente em nosso meio, que o Senhor está presente, ó Pai, em nossas vidas. Por isso nós clamamos ao Senhor que nessa noite o Teu Espírito Santo que se faz presente aqui esteja atuando em nossos corações, não pelo nosso merecimento, pela nossa bondade, porque somos pecadores, somos depravados pela nossa própria natureza, mas pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa alcançar-nos o mais íntimo de nós, fazer a transformação, Pai, necessária, atuarmos como aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não permitindo, ó Deus, que estejamos vivendo, Pai, uma vida depravada, separados da Tua vontade, afastados do Senhor, mas pelo Teu amor, que o Senhor possa nos levar para perto de Ti,
ó Deus, em pensamentos, em emoções, em atitudes, que em tudo, ó Pai, estejamos perto do Senhor, da Tua vontade, submissos ao Senhor, Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo. Deus, ainda que ao longo da história a Tua igreja tenha se afastado do Teu propósito, da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Ó Deus, move em nossos corações, para que possamos voltar aos princípios, para que possamos, ó Deus, viver o Teu Evangelho, não o Evangelho corrompido, o Evangelho depravado, mas o Evangelho que realmente glorifica ao Senhor, o Evangelho que exalta o Teu santo nome. Ó Deus, em nossos corações, em nossa mente, ó Pai, ainda há muitos pensamentos, muitas instruções que nós acreditamos, ó Pai, que foram corrompidas, ó Deus. Nós recebemos, ó Pai, instruções corrompidas e ainda acreditamos nelas, mas pedimos ao Senhor que vá desfazendo isso, ó Pai, e nos dando, ó Deus, um novo pensamento, uma nova mentalidade, para vivermos de fato, ó Pai, a Tua palavra. Tem misericórdia do Teu povo, nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Então, o apóstolo Paulo, o texto que nós lemos, ele começa dizendo para os irmãos: vocês estavam correndo bem, vocês estavam numa corrida, numa maratona, e estavam indo bem, estavam conseguindo vencer os desafios, vencer os próprios limites, vencer as adversidades, os obstáculos, as questões culturais, os falsos ensinamentos religiosos. Vocês estavam indo muito bem, mas o que aconteceu nessa caminhada, nessa corrida, que vocês se perderam? O versículo 7 fala isso, o primeiro versículo que nós lemos: corris bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Então, em algum momento, irmãos, aquela trajetória da igreja, aqueles irmãos se perderam, começaram a ouvir falsas instruções, falsos ensinamentos, e acreditaram mais naqueles ensinamentos do que na graça do Senhor, no Evangelho do Senhor. E aqui, irmãos, o ponto que Paulo vai pegar com esses irmãos era a questão de um dilema que já havia entre o judaísmo e o cristianismo, que era a questão da circuncisão ou da não circuncisão. Havia essa rixa dentro da igreja, e os judeus, ou os judaizantes, queriam impor aos cristãos, que eram cristãos gentios, a obrigação de se circuncidarem. Só que não era só, irmãos, uma questão de circuncidar-se ou não circuncidar-se. Isso é algo muito simples. O fato aqui, irmãos, é que a circuncisão estava eliminando a graça de Cristo, porque eles acreditavam que só fariam parte da aliança do povo de Deus se eles fossem circuncidados. Enquanto não fossem circuncidados, não faziam parte da aliança, não faziam parte do povo de Deus. Essa era a questão. Então eles tiravam Cristo, colocavam Cristo para um lado, como se Cristo fosse apenas um profeta, alguém importante, mas ele não era portador da graça da aliança. A circuncisão seria então esse portador da graça, da aliança. E é sobre isso que Paulo está falando para os irmãos: vocês estão saindo, estão se movendo da graça para um outro evangelho, para um falso evangelho. E não é esse o evangelho que nós ouvimos ou aprendemos desde o princípio. Então, irmãos, a importância de permanecermos na graça, permanecermos em Cristo Jesus, tendo a liberdade que Cristo nos trouxe. E Paulo ainda vai falar sobre a liberdade, ele vai dizer que fomos chamados para sermos livres, para a liberdade que Ele nos chamou, mas não usemos a liberdade para dar lugar à carne. Então, não usar da liberdade que Cristo nos trouxe. E naquele momento, irmãos, a igreja ela tinha algumas festas, algumas reuniões que eram reuniões bem íntimas. Os cristãos tinham uma aproximação muito grande. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala sobre uns aos outros, uma das coisas que ele vai falar é: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O que era isso, irmãos? Eram os irmãos poderem beijar um ao outro. Aqueles irmãos, então, ao se reunirem, ao se encontrarem,
eles se beijavam, uma atitude carinhosa, irmãos, que eles tinham uns com os outros. Mas algumas pessoas estavam se aproveitando dessa liberdade e dando lugar à carne. As suas festas, irmãos, suas reuniões festivas sempre tinham um alimento, uma comida. Quando os irmãos vão ler, por exemplo, lá em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, aqueles irmãos estavam fazendo o quê? Se reuniam e levavam comidas para aquela reunião, e comia muito, porque eles não faziam igual a gente faz hoje. Nós hoje, cada um traz alguma coisa para a célula ou para um café da manhã na igreja, a gente coloca em cima de uma mesa e todo mundo vai comer comida um do outro. Não tem, essa comida aqui é minha, eu trouxe, eu vou comer essa comida, minha família, e o outro que não trouxe não come nada. Não é assim, nós colocamos em cima de uma mesa e todo mundo come o que tiver em cima da mesa. Na época da igreja de Corinto, o que eles faziam? Uma família que trouxe um frango, por exemplo, com farofa, né? Vou pegar o frango com farofa. A família trouxe o frango com farofa. Eles não dividiam aquele frango com farofa com os outros irmãos, era daquela família. E aí Paulo vai falar, enquanto uns se fartam, enquanto uns se alimentam muito bem e até se embriagam também com vinho, outros passam fome, outros não têm o que comer. Então não deve ser assim a reunião de vocês. Isso não reflete, né, o Evangelho, isso não reflete o ensinamento de Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai trazer, mostrando então para a igreja da Galácia, né, a importância deles voltarem ao princípio do Evangelho, deles conseguirem realmente viver debaixo da graça do Senhor, entender o propósito de Deus para nossas vidas. Então, irmãos, pegando essas instruções de Paulo, nós temos alguns versículos que vão trazer esse ensinamento sobre uns aos outros. E eu quero mostrar para os irmãos observar dentro da palavra que algumas vezes Paulo vai falar o que não fazer, dentro dessa ideia de uns aos outros, e o que fazer. Então ele traz o pecado, mas ele também traz o antídoto, ou seja, a solução, né, a cura para aquela situação, mas sempre relacionando a ideia de uns aos outros. Então, irmãos, o Evangelho ele traz instruções para nós sobre a nossa convivência com os irmãos, nosso relacionamento uns com os outros. Também nessa palavra que nós lemos vai dizer sobre a importância do amor. Ele vai dizer que toda a lei se resume em amar o próximo como a ti mesmo. Então, mais uma vez, o amor sendo aquilo que permeia, irmãos, toda a nossa vivência cristã, precisa ser baseado então no amor, no amor verdadeiro, o amor que o Senhor nos ensina. Então, no versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Então, servir uns aos outros pelo amor. Os irmãos vão observar que logo na sequência o apóstolo Paulo vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Provavelmente, irmãos, naquela igreja estava prevalecendo algumas obras da carne, estavam prevalecendo entre aqueles irmãos. Mas ele vai falar então sobre servirmos, né? Servir uns aos outros, ou ser servos uns dos outros pelo amor. O cristão precisa então se envolver em uma atitude de humildade. Abrir mão, irmãos, do nosso orgulho, do nosso ego, que muitas vezes é o que prevalece na nossa atitude diária, né? Nós somos muito orgulhosos ainda, mesmo sendo cristãos, ficamos sempre pensando sobre o fato de alguém estar ferindo o nosso orgulho ou o nosso ego, e alguns até vão dizer: eu sou crente, mas eu não sou bobo, então se mexer comigo ou se fizer alguma coisa comigo vai ter o troco, né? Uma ideia assim que as pessoas acabam desenvolvendo, e isso mostra que nós somos muito orgulhosos, estamos com o nosso ego ainda muito aflorado e não conseguimos servir. É importante, irmãos, sermos servos. A palavra do Senhor nos leva a isso. Uma das instruções que Jesus Cristo deu para os seus discípulos, e Pedro se recusa inicialmente a participar dessa instrução, Jesus Cristo, como sendo o servo sofredor, ele é aquele que
pega o jarro com água, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Essa era a função do escravo. O escravo que morava na casa daquela família, que era o servo da família, ele tinha essa função. Quando a família, os patrões chegavam em casa, o escravo pegava o jarro com água, pegava a toalha e lavava os pés dos seus senhores. Jesus Cristo faz exatamente isso com os seus discípulos. E a instrução é essa, irmãos, que eles precisavam servir uns aos outros. Servirmos, irmãos, uns aos outros. Deixarmos de ser orgulhosos, arrogantes, gananciosos e pensarmos no serviço, em podermos prestar um serviço ao Senhor e ao próximo. Então, sede servos uns dos outros, servindo uns aos outros, irmãos, através do amor. Não é também um serviço imposto, um serviço que eu faço resmungando ou de cara feia, mas um serviço, irmãos, nós sermos servos pelo amor, sermos servos uns dos outros através do amor. Esse amor, irmãos, precisa ser treinado. Você precisa buscar esse amor a cada dia. Esse amor não nasce naturalmente no nosso coração, não é como você, como alguém que nasce, né, com uma habilidade. Esse amor, irmãos, ele é algo que precisa ser buscado, precisa ser treinado em nossas vidas a cada dia. Servirmos uns aos outros pelo amor. Então, a primeira instrução que nós temos aqui, para podermos superar o pecado, para conseguirmos voltar ao princípio do Evangelho, é servir uns aos outros através do amor. Depois do versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: mas se vocês estão devorando uns aos outros, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutuamente, ou seja, vos destruirdes uns aos outros. Então, o contrário, irmãos, do serviço é a instrução, o serviço, o sermos servos, é a orientação de Deus para nossas vidas. O oposto disso, irmãos, é o se morderem uns aos outros, era o se destruir uns aos outros. Alguns irmãos talvez já tenham visto, né, uma briga de galo. O pessoal gosta de pegar o galo da raça galo índio, né, chamado galo índio, e colocam um galo na frente do outro, e aqueles galos então começam a brigar, a se beliscar e a dar esporada um no outro, até que um daqueles galos vai fugir da briga, ou ele vai cair ali machucado e talvez até morra, não consiga se levantar mais. Exatamente isso, irmãos, estava acontecendo no seio da igreja. Aqueles irmãos disputando o que estava certo, o que estava errado, o que era melhor, o que era pior. E esse é um perigo muito grande, irmãos, na igreja, no nosso tempo também, porque são tantas instruções diferentes sobre o Evangelho que nós temos ouvido, que talvez você até tenha sido criado em uma instrução diferente sobre o Evangelho, que é difícil para você às vezes conseguir compreender, você conseguir aceitar um posicionamento diferente. E aí começamos o que? Julgar, criticar uns aos outros, a nos debatermos uns contra os outros. E Paulo vai dizer: olha, parem com isso. Se vocês estão mordendo, devorando uns aos outros, vocês vão se destruir mutuamente. Não é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é o oposto disso. Paulo não está dizendo, irmãos, que eles deveriam aceitar uma falsa doutrina ou um falso Evangelho e apaziguarem aceitando o erro, aceitando o mal. Não é isso. Mas é que a instrução do Evangelho fosse dada com amor. Que a instrução do Evangelho fosse dada não com julgamento ou com uma imposição, como alguém que devora um ao outro, mas que essa instrução, irmãos, fosse dada então de acordo com a vontade de Cristo, com a palavra de Cristo, com aquilo que Cristo nos ensinou. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai falar: olha, aquele que instrui
aquele que está sendo instruído na palavra, ele deve compartilhar com quem está ali instruindo todas as coisas. Então, uma ideia assim, de alguém que está dando instruções, alguém que está ensinando e os outros estão aprendendo. E esse ensinamento, essa instrução é importante para nós aprendermos a receber a palavra, aprendermos a receber a orientação uns dos outros, esse cuidado, essa instrução que uns devem dar aos outros. No versículo de número 26, capítulo 5 de Gálatas, versículo 26, diz assim: não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, 3 elementos aqui, irmãos, que nós não devemos praticar: o orgulho, a provocação e a inveja. Não nos orgulhemos, não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A Bíblia nos ensina, irmãos, exatamente o oposto disso. O propósito de Deus para a sua vida é exatamente o oposto disso. Que você não seja orgulhoso, que você não seja arrogante. Então, muitas pessoas, quando começam a falar sobre o seu ponto de vista, elas começam a defender o seu ponto de vista como alguém que é arrogante, como alguém que é orgulhoso, não conseguindo receber a instrução da palavra do Senhor, não conseguindo percebermos a importância de tentarmos entender como que o outro está compreendendo a palavra de Deus, o Evangelho, e assim nós então podemos caminhar juntos e instruindo aquela outra pessoa para que ela consiga receber a palavra em amor. Algum tempo atrás, uma pessoa pegou uma imagem e levou aquela imagem para o meio da rua e começou a chutar aquela imagem, uma imagem de um santo católico. Eu não me lembro qual que era a imagem, mas certamente, mas essa atitude não é uma atitude que um cristão deveria ter. Alguém que se diz servo de Deus ou servo de Deus deveria ter uma atitude como essa. Não é a forma como o Evangelho deve ser pregado ou anunciado. Não é assim que alguém possa convencer o outro a mudar a sua mentalidade, a sua fé. O que acontece, irmãos, aos Efésios, por exemplo, quando Paulo vai pregar o Evangelho aos Efésios, lá na região da Ásia, o apóstolo Paulo começa a pregar o Evangelho, mas o que acontecia naquele momento da pregação, irmãos, é que as pessoas pegavam as suas imagens, as suas roupas, os seus livros de encantamento e traziam para Paulo, entregavam aquilo para ser queimado, para ser destruído. Não era Paulo que pegava o livro de alguém e falava: esse livro não presta, não vale nada, e jogava aquilo no chão, ou destruía aquele livro, aquele objeto de um falso culto, que as pessoas estavam utilizando. Na verdade, Paulo estava pregando o Evangelho. O Espírito Santo movia o coração das pessoas, o Espírito Santo convencia aquelas pessoas do pecado, e as pessoas então, convencidas pela ação do Espírito Santo, vinham e traziam a Paulo aqueles utensílios que eram usados para os cultos pagãos. Não era Paulo que forçava, que fazia alguma coisa obrigando as pessoas a fazerem aquilo. Então, o que falta para nós hoje, irmãos? Amarmos uns aos outros. Conseguimos, então, ser servos, servir uns aos outros. E assim, irmãos, podemos ter condições de deixar que o Espírito Santo conduza aquela pessoa, que o Espírito Santo oriente aquela pessoa, para que aquela pessoa que você está discipulando, que você está orando por ela, seja conduzida pelo Espírito Santo. Algumas pessoas começam a vir à igreja e às vezes a gente conversa, a gente
tenho alguma interação com essas pessoas, e por muitas vezes as pessoas ficam meio que presas, assim, querendo estar conosco aqui, participar do nosso culto, das nossas reuniões. E há outras igrejas, às vezes, que estão convidando aquela pessoa também para poder participar de um culto e tal, começa aquela meio que uma disputa. Eu acho que nós não precisamos disputar, irmãos. Eu sempre dou liberdade, falo, olha, se você quiser ir na igreja tal, na igreja A, na igreja B, você vai lá, participa da reunião, e depois você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que você tome essa decisão sobre onde você vai se reunir, em qual igreja você estará se reunindo. Irmãos, Deus de fato orienta, o Espírito Santo de fato guia essas pessoas. Eu não preciso falar, se você for na igreja tal, você vai ser amaldiçoado, se você for não sei aonde, você vai estar debaixo de maldição, debaixo de pecado. É algo que o Espírito Santo vai orientando. Assim como ele convenceu do pecado, ele vai orientar também sobre onde a pessoa vai servir ao Senhor. Então nós não precisamos ficar nos devorando uns aos outros, nos mordendo uns aos outros, mas deixarmos esse julgamento, deixar essa atitude de orgulho, abandonar isso, para que o amor de Cristo permeie todos os nossos relacionamentos. Não sermos orgulhosos, não sermos invejosos uns dos outros. Então, se um irmão ele canta melhor do que eu preciso louvar a Deus pela vida desse irmão ou dessa irmã, dar oportunidade para que essa pessoa louve o Senhor. É um instrumento de Deus. Eu não preciso ter inveja e começar meio que a desejar o mal ou desejar ser igual àquela pessoa no sentido ofensivo da palavra. Mas é me alegrar, irmãos, porque podemos então viver juntos o Evangelho de Cristo. Ainda em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, Gálatas capítulo 6, no verso 2, diz assim, vamos ler o verso 1 e 2 para melhorar a compreensão dos irmãos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos, ou levai as cargas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, algum irmão é surpreendido em pecado, está numa situação de queda. Normalmente, nós somos orgulhosos e falamos, mas o fulano, a fulana está fazendo isso de errado, está fazendo aquilo de errado. Começamos a julgar aquela pessoa e meio que desmoralizar até mesmo a atuação dessa pessoa, a participação dessa pessoa no meio do corpo de Cristo. Mas o que o apóstolo Paulo vai instruir a igreja, irmãos, é para que essa pessoa seja restaurada e aqueles que estão participando dessa restauração sejam humildes para colaborar nessa restauração. Além da humildade, ele vai dizer, tomem cuidado para que vocês também não sejam tentados e caiam. Ou seja, você precisa fazer isso com cuidado e precisa estar atento para o fato de você também ser um ser humano sujeito a pecado. Você também ser um ser humano sujeito às tentações, às mesmas tentações das pessoas que você está ajudando a levantar, ou que você está numa atitude errada julgando essas pessoas no sentido errado daquele julgamento. E ele vai dizer então, levai os fardos ou levai as cargas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, irmãos, nós que estamos aqui na caminhada da fé, ou na corrida da fé, muitas vezes, irmãos, podemos perder um pouco o ritmo
nos cansarmos, talvez, ou ficarmos desatentos, pararmos de olhar para o Senhor. E nesse momento que estamos cansados ou sobrecarregados, a palavra então vai nos orientar para levarmos as cargas ou levarmos os fardos uns dos outros. Se o meu irmão está mal, se ele está enfermo espiritualmente, cansado espiritualmente, eu posso pegar, irmãos, aquele fardo, aquela carga e ajudar essa pessoa a carregar a sua carga ou o seu fardo. Eu não preciso ficar apontando o dedo e dizendo: olha lá, o irmão está fraco, não está aguentando nada, está desistindo, está desanimado. E aí você começa a julgar a atitude daquela pessoa como se fosse alguém imprestável ou alguém que seja fraco mesmo. E você perde a oportunidade, o privilégio de poder ajudar o seu irmão na caminhada espiritual. Irmãos, é esse o Evangelho que Cristo está trazendo para a igreja, que o apóstolo Paulo está tentando resgatar na igreja da Galácia, porque eles haviam se perdido, estavam distantes da palavra do Senhor. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é exatamente uma réplica daquilo que aconteceu lá atrás nessa igreja. Hoje, irmãos, a igreja, de um modo geral, se afastou do Evangelho. Cada um vive por si mesmo, cada um faz o que bem entende, sem se preocupar com o próximo, sem dar atenção para o seu próximo, sem tentar levar a carga uns dos outros, sem tentar ser humilde, ser servo. E é exatamente por esse motivo que a maior parte de pessoas que são consideradas por nós pecadoras se afastam, se isolam da igreja, fogem da igreja. Por quê? Por causa de uma atitude errada nossa, de não conseguirmos levar esses irmãos, através do amor, a uma transformação de vida. Nós começamos a julgar, começamos a depreciar a pessoa, quando o que deveríamos fazer é orar por essa pessoa, nos unirmos a essa pessoa para tentar levantar, carregar o fardo dessa pessoa, ajudá-la com a sua dificuldade, com o seu pecado, para que ele consiga vencer esse pecado, resistir às tentações e não cair mais naquela fraqueza. A igreja passou a usar uma máscara de santidade. A igreja passou a usar uma falsa aparência. Cada um encobre o seu pecado, cada um esconde o seu erro. Quando o que deveria acontecer, irmãos, é todos nós podemos confessar os nossos pecados. Todos nós podemos dizer: olha, eu tenho feito isso, mas eu não quero. Eu quero seguir a Jesus, eu quero abandonar o pecado. Quando nós agimos, irmãos, então, tentando encobrir o pecado, tentando não manifestar o mal que existe em nós, o erro que estamos praticando, cada um vai realmente se afastar, porque nós vamos para as trevas, nós vamos para uma situação de isolamento, onde ninguém pode ver o meu pecado, onde a igreja não pode me julgar por causa do pecado que eu estou cometendo. Mas isso não é saudável, irmãos. Espiritualmente, isso é trágico para nós, altamente destrutivo para nós, porque o que precisamos fazer é manifestar esse pecado para que a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e a comunhão com os irmãos nos traga a cura, nos traga a libertação desse pecado. Por isso, muitos de nós estamos ainda sendo dominados por pecados. Jesus Cristo diz que o pecado, Jesus Cristo diz, não, a ação de Jesus Cristo, irmãos, em nós, traz para nós o que? O pecado não terá domínio sobre vós. A palavra do Senhor nos instrui sobre isso: o pecado não terá domínio sobre vós. Mas por que então muitos crentes continuam sendo dominados pelo pecado? Porque estamos escondendo, nós camuflamos o pecado, por isso continuamos sendo dominados pelo pecado. Agora, o desafio é: se você procurar um irmão, uma irmã, e você começar a orar junto com essa pessoa, e você começar a
a trazer para essa pessoa o que está acontecendo na sua vida, o pecado que tem te assolado, e vocês orarem juntos por isso. Se for necessário, levar ao conhecimento de mais pessoas para que possam te ajudar nisso também. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós vamos conseguir viver em santidade e não sermos dominados pelo pecado, porque um vai ajudar o outro a carregar o seu fardo, um vai ajudar o outro a carregar aquela carga que é pesada. É muito fácil julgarmos, irmãos, é muito fácil condenarmos o outro, mas são poucos que estendem a mão, são poucos que colocam o seu ombro para poder dizer: eu vou ajudar você a carregar o fardo. Nós precisamos mais de pessoas. O Evangelho, irmãos, nos leva a ser pessoas que carregam o fardo um do outro. É um desafio, irmãos, para nós. A palavra do Senhor nos exorta, nos incentiva a uma atitude assim. Ainda, irmãos, sobre a ideia de carregar o fardo, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, avança um pouquinho na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, no verso 2. Diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo está preso. Ele escreve a carta aos Efésios e ele vai dizer: irmãos, eu quero que vocês andem de um modo digno. Andar de um modo digno, irmãos, como servos do Senhor, como cristãos. Andar de um modo digno não é vestir uma roupa bonita, não é você estar bem vestido com uma roupa de marca, até mesmo ostentando ou se exibindo. Não é isso que é andar de modo digno. Mas aqui, irmãos, andar de modo digno, que ele vai trazer para a igreja, que Cristo trouxe para nós, é o que, irmãos? A humildade. Então vejam bem, a primeira coisa que ele fala: andar com humildade, andar com mansidão. Ou seja, não é uma pessoa explosiva, brigona, que quer discutir, que quer agredir os outros. É mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros em amor. Suportando, meus irmãos, com a ideia de dar suporte. Se você vai bater a laje de uma casa, de um prédio que seja, você precisa montar um taipá, que vai ser a base que vai receber a laje. Coloca algumas escoras de madeira, aquelas madeiras vão ficar ali, sustentando, suportando o peso daquela laje enquanto aquele concreto está mole. Depois de um tempo, eles podem tirar aquela madeira, as escoras, tira todo o taipá e a laje vai continuar no seu lugar, porque o concreto secou, está firme. Suportar uns aos outros, irmãos, aqui principalmente a ideia que Paulo quer trazer para nós é exatamente essa: você poder servir de suporte para aquele irmão que está necessitado, que está precisando de um auxílio, para que ele consiga se firmar na fé, para que ele consiga firmar os seus passos em Jesus e não ser mais seduzido pelo pecado, pelas atrações que o mundo traz para nós. Então você vai ser suporte daquela pessoa até que ela esteja preparada para caminhar sozinha, para avançar sem se perder na trajetória, porque é muito fácil, irmãos, nos perdermos. É muito fácil sairmos do propósito, do objetivo do Senhor. Irmãos, todos nós aqui precisamos trabalhar. Todos nós trabalhamos. Precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas como é fácil para aquele irmão, para aquela irmã que é um empreendedor, que é um empresário, que é o dono do seu negócio, se doar tanto para o seu trabalho e esquecer do Senhor. É muito fácil, irmão, isso acontecer. Passamos a idolatrar o dinheiro, passamos a idolatrar
as coisas do nosso trabalho e nos esquecemos do Senhor. É muito fácil nos acontecer coisas assim em nossas vidas e nos afastamos do propósito, nos afastamos do Evangelho. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, que está nos chamando a todo momento para voltarmos ao princípio, para nos arrependermos do mal que estamos cometendo, irmãos, e convencidos pelo Espírito Santo de Deus, nos dedicarmos ao Senhor, nos dedicarmos à palavra do Senhor. Então, com toda humildade, com mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros em amor. Esse amor, irmãos, mais uma vez, é o amor que o Senhor traz para nós. Não é um amor natural nosso, mas é o amor que o Senhor nos ensina. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder pedir a Deus para te ajudar nas suas dificuldades, na sua fraqueza, pedir ao Senhor para lhe ajudar a voltar ao Evangelho, à palavra, a não viver um falso Evangelho, a não tentar encobrir os erros, mas confessá-los, compartilhar com os irmãos para que te ajudem nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Peça ao Senhor para que você não tenha resistência diante da palavra de Deus, mas tenha o coração aberto, o coração submisso ao Senhor, ao Evangelho. Quando Tiago escreve a sua carta, lá no finalzinho da Bíblia, ele vai dizer assim: confessai vossas culpas uns aos outros para serem curados. Nós só podemos ser curados, irmãos, só vamos conseguir vencer o pecado quando nós falarmos com nossos irmãos, quando tivermos coragem para abrir nosso coração para nossos irmãos, manifestarmos, irmãos, o pecado que estamos cometendo, e aí sim podemos abandonar esse pecado, podemos deixar de praticar esse pecado com a ajuda dos nossos irmãos. Deus amado, eu quero te louvar e agradecer ao Senhor pela tua palavra. A Deus, e diante dessa palavra, nós percebemos o quanto estamos distantes da tua vontade, o quanto estamos distantes do teu Evangelho. Mas eu clamo ao Senhor, Deus, para que não seja apenas uma mensagem de domingo, que as pessoas ouviram e se sentem talvez desconfortáveis, mas ao retornarem para as suas casas, continuem fazendo a mesma coisa que estavam fazendo antes. Eu clamo ao Senhor, Deus, para que o teu Espírito Santo possa mover em nossos corações de tal forma, cara, que haja quebrantamento em nós, Deus, que haja arrependimento em nossos corações, que tenhamos, ó Deus, a coragem, Pai, de podermos compartilhar com nossos irmãos os sucessos, mas também, Pai, os fracassos, os pecados, Pai. Ó Deus, a corrupção que existe em nós. E temos, ó Deus, sensibilidade para compreendermos a fraqueza do outro e ajudá-lo em oração, para que ele não caia mais no pecado, para que ele não continue sendo dominado pelo pecado. Porque a tua palavra nos diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Deus, ajuda a tua igreja a viver em santidade, mesmo, Pai, estando em um mundo corrompido. Ó Deus, mas que possamos viver em santidade. Ó Deus, aqueles que se perderam, aqueles que perderam o foco, que distraíram, Seu Pai, com as coisas deste mundo, o Senhor nos conceda forças, entendimento para voltar ao Senhor, para voltar, Pai, aos teus planos e à tua vontade. Abençoa, Pai, a tua igreja. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.